Bom, pessoal, vamos lá, vamos começando mais uma live do programa de parceiros da Ex Machina. Para quem eventualmente não me conhece ainda, eu sou o Rodrigo Simões, eu sou diretor comercial aqui na Ex Machina. Está presente aqui com a gente hoje, além de vários colegas aí, partners, estão presentes também o Gustavo Feixes, que é nosso diretor de marketing de comunicação, está o Luca Carvalho, que é o nosso CEO, e está o Daniel também, o Daniel Valadares, que é o nosso gestor da comunidade de parceiros, tá bom? Gente, a ideia, como eu já tinha falado na primeira live que tivemos ainda no final do mês passado, né, é que os encontros que viriam logo em sequência pudessem ser encontros em que a gente pudesse, mais do que simplesmente a ex-máquina se posicionar e trazer elementos, pudessem ser encontros em que a gente fosse dialogar, né? Então, inclusive a escolha aqui do Meet, né, um formato no qual vocês têm microfone aberto aí, isso não é, né, não é à toa, não. É exatamente para a gente estimular esse tipo de participação. Então, claro que a gente tem, ainda mais pelas presenças que temos aqui hoje, a gente tem algumas coisas que é trazer para vocês, mas esse é um espaço também que a gente queria deixar aberto para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas, enfim, né, e a gente poder se conhecer um pouquinho, estreitar um pouquinho esses laços. Só que antes de mais nada, eu queria trazer o Daniel Valadares, acho que é um momento também, a gente fez a apresentação do Daniel na semana passada, enquanto o gestor da comunidade de partners, né? Mas eu acho que aqui também vale, Daniel, mais uma apresentação, enfim, mais um momento seu com o pessoal, e te deixar, de alguma maneira, agora com o controle aí da nossa pauta, da nossa live, tá? Mantendo naturalmente esse espírito que eu comentei agora há pouco. Então, vou te entregando, vou te passando a bola aí para a gente dar sequência. Maravilha. Obrigadão, Rodrigo. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. E, pessoal, aí complementando, né, a fala do Rodrigo, eu estou chegando aqui justamente para que a gente possa organizar ainda mais a nossa área de parceiros e que a gente consiga dar a vocês mais suporte, que a gente possa estar ainda mais próximos para alavancar os resultados de cada um aqui, tá? Então, estou bem feliz, estou bem entusiasmado com esse momento para que a gente possa realmente construir junto e fazer com que as coisas aconteçam, tá? Nessa live aqui, inclusive, pessoal, conforme eu comentei ali no grupo hoje mais cedo, recomendo que vocês coloquem no calendário de vocês, quartas-feiras, às 14 horas, para que a gente tenha esse momento de bate-papo, que vai sempre ter ali algumas coisas que nós vamos trazer para vocês do ponto de vista de atualização, do ponto de vista de estratégia, mas, como o Rodrigo bem falou, é também um momento para que vocês abram o microfone e falem como está sendo a experiência de vocês, tragam dúvidas, né? Enfim, tem alguma sugestão de novas funcionalidades, também pode trazer. Esse é o nosso momento de conversa aqui dos partners para que a gente consiga, em conjunto, também se desenvolver, né? E aí eu vi aqui que muitos de vocês comentaram ali, os que conversaram com a Sofia, comentaram sobre a questão de que querem conhecer um pouco mais, querem entender um pouco mais sobre os FD, sobre a Ex Machina, então nós vamos ter um momento aqui para falar sobre isso, e vi também que alguns aí, principalmente os mais novos, estão perguntando sobre recursos, que gostariam de ter landing page, que gostariam de ter mais material para divulgar a Ex Machina, e nós temos aqui bastante material nesse sentido. E para isso, eu gostaria de chamar aqui o Gustavo, que é o nosso head de comunicação e marketing aqui, que ele possa contar um pouco mais para vocês sobre esses materiais que nós temos, né? Então, assim, a gente tem uma pasta de recursos, inclusive, o Luca também, daqui a pouquinho vai ter um momento para falar e trazer um pouco sobre as atualizações e tudo mais, mas adianto que lá no nosso portal, no portal que vocês têm acesso como parceiros, tem já lá um botão que você vai conseguir acessar uma pasta com uma série de recursos, né? Então, posts e etc. E fora também a questão da landing page que nós conversamos ali no grupo, não sei se todos tiveram essa oportunidade, mas que com certeza o Gustavo vai poder complementar aí com muito mais brilhantismo do que eu. Fechado? Beleza, Daniel, obrigado. Pessoal, boa tarde, uma satisfação poder aqui compartilhar esse momento com vocês. Só, então, reforçando o aspecto que o Daniel aqui acabou de colocar para nós, a gente vem fazendo uma série de conteúdos voltados e pensados particularmente
para este programa. Então, de forma periódica, a gente, a propósito, vai passar a divulgar numa periodicidade semanal ali no grupo os conteúdos que poderão ser mobilizados por você mesmo, na sua própria audiência, a respeito da Ex Machina. Caso alguém não tenha tido a oportunidade de avaliar esse conteúdo, a gente tem, aos poucos, retirado a marca da frente dessa comunicação, sabe? Então, assim, aparece menos o nome Ex Machina propriamente, mais os diferenciais do produto, para que você tenha a tranquilidade de poder fazer o uso deste material como veiculação de um produto representado por você. Soma-se a isso um aspecto importante que é a disponibilidade também da landing page, que a gente prepara landing pages para cada um dos partners, para cada um de vocês, de modo que o CTA, o comando que leva à ação da publicidade que a gente disponibiliza, cai lá na sua landing page, na sua URL, cujo WhatsApp indexado ali, a landing page, é o seu próprio WhatsApp. Então, a pessoa que for impactada por essa publicidade vai ser endereçada ao endereço, a uma landing page que estará vinculada ao seu WhatsApp, Tony, Márcio, Francisco, Rubens e qualquer um de nós, tá bem? Então, é uma forma de a gente garantir que a gente não está, por meio do partner, fazendo, digamos assim, propaganda da Ex Machina, para esse cara ir lá no nosso site. É uma forma de fazer um pouco da contenção do tráfego deste funil endereçado ao seu próprio WhatsApp. Então, aqueles que se sentirem primeiramente interessados por esta funcionalidade, Daniel, acho que a gente podia indicar que te procurasse particularmente, pode ser assim, que aí a gente vai precisar só da confirmação do seu nome e do seu telefone comercial, né, do telefone que você usa ou gostaria de usar o WhatsApp, o número de telefone de WhatsApp para recepcionar esta audiência, que a gente, em tempo recorde, disponibiliza também este conjunto. E, reitero, de modo semanal, a gente vai atualizando a comunicação de apoio da semana, com temas variados, que você, nas suas próprias redes ou nos canais que achar apropriados, pode também repercutir. Então, um pouco do início dos nossos trabalhos de comunicação aqui em apoio ao programa, tá bom? Então, o resumo quem já não tem, que a gente já andou distribuindo nas landing pages aí, quem já não tem, quem ainda não tem, dá um toque lá no Daniel, só para a gente confirmar os seus dados. Então, acho que é isso, Daniel. Fique à vontade também para complementar aí minha fala. Perfeito, pessoal. É isso mesmo. Eu compartilhei ali rapidamente, enquanto o Gustavo estava falando aqui a tela, só para vocês terem uma ideia do que é a landing page, mas é uma landing page bem bonita, tá? E aí é isso. A gente já consegue liberar para vocês. Só me chamem lá no WhatsApp. Meu contato está no grupo, então tá fácil de localizar ali e a gente vai tocando isso em conjunto, tá? Assim que vocês solicitarem, eu vou validar dados básicos e até para a gente poder avançar um pouco mais rápido, o que eu vou precisar de dados de vocês qual é o número de WhatsApp que vocês estão usando para essa comercialização, para que eu possa incluir eles na landing page, e o nome de vocês, nome da empresa, enfim, esse tipo de informação básica mesmo, a gente já consegue dar vazão com a nossa equipe aqui internamente, tá? E antes de abrirmos os microfones, passar aqui também para o Luca, que vai trazer para nós algumas funcionalidades e atualizações do portal e do que a gente tem desenvolvido aqui. Aliás, nós estamos aqui, pessoal, a todo vapor para entregar para vocês tecnologia de ponta para que vocês possam, de fato, estar na frente no que diz respeito a soluções de inteligência artificial para empresas e para negócios, tá? E, eventualmente, a gente sabe que com esse volume pode ser que haja um ou outro bug, alguma coisinha assim de leve, mas como foi colocado até no grupo essa semana ali, que eu estava acompanhando, e ao identificar isso, já posiciona a gente ali no grupo que o mais rápido possível o nosso time vai estar ali para atender, para dar suporte, para fazer com que tudo flua da melhor maneira possível, né? Essa semana nós já temos uma série de atualizações e a gente aqui nos bastidores tem mais uma série de outras coisas que estão sendo feitas
para serem liberadas aí também nos próximos dias, então podem ter certeza que tem muita coisa boa hoje para ser anunciada e tem muita coisa ainda melhor para vir aí nos próximos dias. Não é isso, Luca? Isso aí, Daniel. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo, pelo tempo de vocês. Vou ser bem breve aqui, mas trago boas novidades. Como o Daniel disse, a gente vai continuar com uma atividade, com um ritmo muito forte aqui no time de desenvolvimento. E talvez pareça até estranho para quem vê de fora, né? Como assim tanta coisa tão rápida? Porque, na verdade, a Ex Machina já é uma empresa que opera com centenas, na verdade, sei lá, mais de 600 funcionários digitais ativos. E a gente já tem 2 anos de operação só na Ex Machina, né? A Ex Machina também é filha de uma outra empresa de mais de 10 anos, com ampla experiência em inteligência artificial. Depois a gente fala um pouquinho da Redigida, da nossa história. Mas a nossa operação ela é muito robusta. Ela tem o investimento de alguns milhões de reais em infraestrutura. Infraestrutura é aquele negócio que pouca gente vê, né? Fica, como é que fala? Fiação, tubulação, saneamento, fica debaixo da terra, ninguém viu. O que a gente agora está fazendo é transformar isso tudo em praça e ponte, porque todo mundo vê também, e trazer essas funcionalidades que hoje funcionam dentro, essas funcionalidades do nosso sistema operacional, do nosso Olympus, onde a gente faz a gestão dos nossos funcionários digitais em escala, trazer isso tudo para o portal para que possa ser gerenciado pelos partners. Então, eu vou compartilhar minha tela rapidinho aqui para vocês verem algumas das novidades, mas o legal é que está tudo online e vocês podem navegar, e com certeza, mesmo sem a gente ter falado, vocês já trombaram aí com algumas das melhorias. Quem está acessando o portal, eu estou vendo aqui, tem muita gente usando a Gaia, tem muita atividade, então eu tenho certeza que muita gente já viu. A primeira coisa que a gente fez, e eu acho que é a principal aqui para vocês sempre lembrarem da Ex Machina. A Ex Machina ela sabe que o mundo daqui para frente é AI first, ou seja, a primeira interface ela tem que ser uma inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela consegue dialogar com você do jeito que você quer. Você não é obrigado a aprender a interface do novo sistema. Você conversa com a IA vai saber te orientar. Então a gente trouxe os Zeus para o portal. O Zeus ele é o seu copiloto na utilização do portal, e ele consegue ler tudo que está na sua tela também. Então, ele consegue te ajudar interpretando os dados, gerando análises, ele consegue ver o que você vê. E ele tem, obviamente, todo o conteúdo na cabeça ali referente a práticas do portal, a práticas da própria Ex Machina, e ele vai te sugerindo, inclusive, quais perguntas a fazer. Ele fez uma primeira interação e ele faz ele decide qual vai ser o próximo tópico, ou te sugere o próximo tópico, sempre também de forma dinâmica. Isso tudo aqui é o mais fino que existe de inteligência artificial na face da Terra, para te ajudar não só a saber onde estão os conteúdos, a saber utilizar as ferramentas, mas também, eventualmente, olha, me ajuda a entender as métricas de utilização dos meus FDs esse mês. Como é que eu posso otimizar determinado ponto? O Zeus está aqui para isso tudo. Então... Só fazer uma contribuição rápida aqui para dar o meu testemunho de alguém que está acompanhando tão proximamente esse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, de alguém também que dialoga com outros tantos sistemas. Pessoal, a facilidade de uso dessa ferramenta, do Zeus e do portal como um todo, é bastante assombrosa, né? Enfim, enquanto a gente tem experiências difíceis, né, de como é que faz, como é que usa, onde que clica, em outros ambientes, isso que o Luca acaba de nos mostrar, Daniel, você me ajuda a mentir sozinho aqui não, hein? É de uma facilidade incrível, né? É muito intuitivo, de modo que, da mesma forma como você já conhece a Gaia, né, que interagindo com linguagem natural, em português, a gente vai lá customizando o FD, este novo portal, por meio desta interação com os Zeus, também nos permite igualmente aprofundar o nosso próprio conhecimento a respeito do trabalho, do serviço, da empresa e das características que a gente precisar avançar aqui em relação às nossas questões. Então, assim, é como se a gente tivesse um suporte muito personalizado e disponível todos os dias e todas as horas com quem interagir, né? Então, queria só destacar essa facilidade, de fato, é muito amigável à interface. Então, é isso. Quem já teve essa experiência, certamente há de concordar comigo, e quem não teve, fica o convite reiterado aí para todo mundo. É isso aí.
A gente tem uma missão da interface invisível. A interface, design é bom, é design invisível. Você nem percebe que existe porque ele é uma continuação do seu corpo. Linguagem é uma continuação do ser humano. Então, cada vez mais a gente quer dar poderes para toda interface com linguagem natural, e o Zeus é o ápice disso. Ele consegue ver tudo que você tá vendo na sua tela, ele tem exatamente o contexto que você tem. Então, recomendo vocês a experimentarem, brincarem com o Zeus aí, tirarem dúvidas, é muito legal. Ele está disponível na home do portal, ele também está disponível em todas as páginas aqui no canto direito. Então, se você clicar aqui, você pode conversar com ele é perene entre as páginas, então você pode aqui conversar a respeito dos seus FDs, aqui conversar a respeito do programa de partner. Só de eu chegar aqui e perguntar o que você está vendo. Opa, escrevi errado ali, mas não, até que mais ou menos. Ele vai começar a conversar a respeito do programa de partners. Ou seja, você não acessa ele só pela home ali em cima, né, Luca? O primeiro menu, mas também acessa os Zeus nesse menuzinho à direita, como se fosse aquele lá de WhatsApp que fica no canto direito da tela, para poder dialogar com ele a respeito de qualquer local ou etapa do processo no qual você esteja. Então, uma grande ferramenta, novidade quentíssima aí saindo do forno, que internamente nosso time de desenvolvimento nos entregou recentemente, e a gente, em primeira mão, faz esse repasse aqui para todo mundo. Deixa eu fazer um complemento breve aqui. É o seguinte, pessoal, a gente, logo de início no programa de parceiros, uma dificuldade que a gente percebeu é o seguinte: a gente tinha muita informação, mas informação dispersa, né, espaçada, e de fato para o partner era um pouco complicado conseguir localizar todas as informações, conteúdos que a gente tinha. Então, no primeiro momento, a ideia era colocar ali naquela, né, na lateral ali nos menus, colocar um menu ali de suporte e disponibilizar conteúdo por ali. Só que aí vem, né, a nossa filosofia de trabalho aqui, que é buscar né, uma interface que é IA first. Então, essa ideia de colocar aí os Zeus para que vocês possam dialogar, entendam assim também, tá? É como se fosse uma central de suporte. Só que ao invés de você navegar numa página ou navegar, por exemplo, numa central ali com base de conhecimento, essa base de conhecimento está à disposição de um FD com o qual você pode perguntar e pode pedir as coisas. Então, ali você pode pedir case, ali você pode pedir instrução, ali você pode pedir detalhes sobre o programa, tudo isso ele consegue oferecer para vocês. Rodrigo, mas se eu fizer uma pergunta e ele não me responder ali, né? A gente está acompanhando essas interações e peço que vocês o sinalizem também. Claro, a gente procurou colocar o máximo de contexto possível, mas daí a colocar tudo, me parece uma utopia, né? Então, aos poucos, a gente vai complementando também à medida que o programa vai andando, tá bom? Isso é importante. Se vocês sentirem falta de alguma coisa, fale com a gente. Obviamente, o Zeus ele vai só melhorar daqui para frente. Esse aqui é o pior Zeus que vocês vão ver na história, e daqui para frente ele vai ser sempre melhor. E essa é a lógica aqui da Ex Machina. Hoje é o pior que já existiu. Já é muito bom, já é excelente, mas é incrível que a gente já tem uma IA para dar suporte para qualquer coisa que a gente quiser, e ela vai ficar cada vez mais poderosa. Somando aí para a gente fazer esse tour aqui pelas novas funcionalidades, a gente tem aqui uma nova interface, onde a gente também vai trazer destaques, links importantes. A gente trouxe a Gaia também para a tela principal do site, e qualquer dúvida sobre como utilizar a Gaia, você pode clicar aqui no tutorial, você tem esse modalzinho abrindo, e no próprio portal, sem sair daqui, você tira todas as suas dúvidas. Também a gente vai trazer para cá sempre nossos últimos podcasts, nossos últimos vídeos. Então, essa aqui é a sua primeira parada no portal, garantindo que você tem todas as informações que a gente quer passar para você. Enfim, óbvio, fica atento aos grupos, fica atento ao WhatsApp, mas também a gente vai comunicar bastante através desse novo espaço. Vale a pena, Luca. Só destacar mais uma vez que eu acho que você passou só um pouquinho rápido pela ideia do tutorial. Alguns colegas aqui nos solicitaram ao longo dos últimos dias ou semanas mais instruções sobre como operar a Gaia. Então, agora a gente tem um tutorial que está aí a todo tempo também disponível, e já temos encomendas, né, Daniel, para outros mais que a gente vai desenvolvendo com o tempo, para poder falar aí de partner para partner. Exatamente. Eu acho que um outro ponto importante aqui de reforçar, pessoal, hoje nós temos mais de 500 FDs, mais de 500 funcionários na rua atuando nos clientes, né, atuando em empresas de todos os portes, pequeno, médio, grande. E então, assim, tem aplicação para todo mundo, tá? Eu vi ali que muitos de vocês perguntaram, né, sobre como usar e tal, então acho que esse tutorial é um bom primeiro passo para entender como é que tudo isso vai fluir, mas é importante dizer também que
tudo que a gente está trazendo aqui em termos de inovação são baseados nessa experiência desses 500 funcionários e muitas novas funcionalidades e tudo mais vêm e surgem por conta de provocação de clientes, por conta de provocação de partners. Então, saibam que nós estamos aqui de ouvidos abertos para entender o que vocês pedem, o que é necessário. Tem coisa que a gente vai conseguir atender mais rápido, tem coisa que vai levar um pouco mais de tempo, mas o fato é, nós estamos aqui atentos para trazer melhorias com base naquilo que vocês pautam aqui para nós, tá? A filosofia é essa. A Ex Machina ficou grande demais para a própria Ex Machina. A gente não conseguia atender todas as frentes de trabalho e a gente queria focar na tecnologia. Então, vocês são nossos braços para o mundo e nós somos o apoio de tecnologia que vocês sempre sonharam. Então, se quiserem alguma coisa, fala com a gente, vai ser um prazer atender. Tomando essa mesma lógica aqui de ser o mais acessível possível, você já conhece essa parte do portal, a gente tem aqui um resumo do consumo dos funcionários digitais nos últimos dias. Essa conta aqui é uma conta com pouca atividade, então os números não vieram para cá, mas já está funcionando aí para vocês também. E outra coisa legal, agora o portal ele é todo mobile first, então ele é completamente responsivo e vai funcionar tão bem no celular quanto no computador, e a gente sempre pensou, a Gaia ela tá tão fácil de criar um FD com a Gaia, com 5 minutinhos você cria um FD e coloca ele na mão do cliente já com QR Code, prefaturado. A gente precisa que isso seja feito inclusive na rua, qualquer lugar a pessoa consegue entrar. Então vocês podem navegar pelo celular, o portal vai estar bem mais rápido e também todo responsivo. A Gaia também é uma nova interface, a gente vai chegar lá. Aliás, vamos para lá agora, né? Vamos criar com a Gaia aqui. Vamos escolher aqui o Proteu. Vocês vão ver que a Gaia também tem algumas melhorias aqui na interface, e essas melhorias também fizeram com que a Gaia ficasse mais rápida e também é melhor de usar no celular. Então, recomendo vocês acessarem o tutorial, conversarem com a Gaia, ela vai fazer um FD para vocês em 2 minutinhos, e tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Uma próxima funcionalidade aqui que eu queria trazer para a atenção de vocês é uma tela que vai mudar bastante nos próximos dias também, mas já está muito legal, que é a tela de atendimentos. Nessa tela de atendimentos, a gente tem o atendimento estruturado da conversa com o funcionário digital até então. Então, isso aqui são vários testes meus, mas o legal é que a gente tem uma outra inteligência artificial, o sistema Argus, que lê a conversa na íntegra e lança esse dado estruturado para você, com temperatura, resumo, qualificação, para que você não precise ficar lendo as conversas na íntegra. Então, daqui também que nós vamos gerar as automações para o CRM de vocês. Então, esperem também funcionalidades, óbvio, na Ex Machina tudo é automatizado, mas em breve nós vamos ter gatilhos gerados, já está funcionando localmente aqui, lançamento para as próximas semanas, para uma reunião que é marcada aqui e ser lançada na sua agenda automaticamente. Beleza? E aqui você já consegue fazer a gestão das conversas, tanto na íntegra quanto os resumos das conversas. Então, uma coisa também que é bom ficar clara na operação com a Ex Machina não é uma IA que você está colocando na mão do cliente ou na sua mão. É um conjunto de inteligências artificiais que trabalham, que é uma orquestra. Então, existe o de front, existe o de back-office que está fazendo esse lançamento, existem outros, por exemplo, quando um FD fala, é um outro modelo de voz que está sendo ativado. Então, a gente tem todo um orquestrador que lança a mão dessas IAs e faz gestão desse contexto, para que pareça, do ponto lá de vista do cliente, pareça tudo muito natural, pareça que você está falando com o ser humano. Pessoal, acho que é isso aí. Acho que no mais aqui o pessoal vai navegar, senão a gente vai mostrando um tanto de tela aqui, mas a pegada é essa. Vai ter novidade todo dia, vai ter funcionalidade nova todo dia. Semana que vem a gente vem cá para mostrar mais também. É isso aí, muito obrigado, Luca. Pessoal, uma das coisas, até pegando carona aqui no que o Luca trouxe, eu olhando aqui o resultado, né, das conversas que vocês tiveram com a Sofia, trazendo ali desafios de vocês, etc., né, uma das objeções que eu vi ali é que, esse é só mais um chatbot, tá? Então é importante a gente entender, aí com base nisso que o Luca mostrou agora, que nós chamamos de funcionário digital não é à toa, né? É porque ele, de fato, tem capacidade de interagir com outros sistemas, com outros ambientes. É claro que na Gaia isso é um pouco menos do que num tailor-made, mas a gente tem a possibilidade de fazer com que
esse funcionário digital, além de conversar, interagir com alguém no WhatsApp, no telefone também, em alguns casos, ele também pode alimentar uma base de dados, ele também pode alimentar um CRM, ele também pode alimentar uma agenda e etc. Tá? Então, isso é importante para que vocês saibam, e a partir de agora eu vou abrir o microfone aqui, quem quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, eu vou pedir só para levantar a mãozinha aí para a gente organizar uma ordem aqui, mas nós gostaríamos de ouvir vocês para falar, tá? E, pessoal, perguntando aqui, né, eu vi, vocês perguntaram bastante no grupo lá também com relação à gravação, e eu vi que alguém colocou aqui também no chat. Deixa eu falar sobre o lance da gravação para vocês. Em algum momento, talvez a gente traga aqui um conteúdo para deixar gravado e etc., mas nessas conversas aqui nossas de quarta-feira às 14, qual é o foco? Né? Primeiro, trazer atualizações, porque como vocês viram aí, a gente está acelerando de fato, e então toda semana aqui a gente tem alguma coisa nova para trazer, mas mais do que isso, nessa de hoje aqui, que está sendo a primeira nesse formato, a gente está acabando falando um pouco mais, mas a ideia é que vocês falem, tá? Que vocês tragam como é que foi, como é que está sendo a experiência, olha, estou com essa dificuldade, olha, queria uma estratégia, então trazer isso da parte de vocês para que a gente consiga contribuir de uma forma mais próxima de fato, tá? Então, por isso até que a gente não está tão focado nessa questão da gravação nesse primeiro momento, porque talvez é uma conversa que faz mais sentido para quem está aqui de fato e não necessariamente para quem está lá fora, tá? Então, é isso. E vamos lá, pessoal, quem aí gostaria de abrir o microfone, falar, dizer como é que está sendo a experiência com a Ex Machina, ou fazer perguntas, enfim. Manda ver aí. Márcio, Francisco. Pessoal, mas não precisa, né, atropelar um ou outro, não, tá? Pode fazer em ordem aí, com calma aí. Pessoal, a gente, se eventualmente não tiver dúvida, tranquilo, a gente pode até encerrar por agora, em meia horinha, missão cumprida, e vamos nessa. Mas é um momento privilegiado aqui, tá? Até para entrar no portal, navegar em algum ponto, falar, pensei fazer tal coisa, não consegui, enfim, fiquem muitíssimo à vontade. E não só para falar do portal, para falar do programa como um todo aqui, é realmente espaço aberto, tá? Inclusive, a gente pretende, nas próximas semanas, o Daniel falando que a gente está acelerando aí, não só acelerando o portal, mas a gente quer acelerar também, inclusive, no próprio modelo de comercialização, na forma como a gente, né, apoia vocês na venda. A gente está com algumas ideias. Hoje, mais cedo, Daniel e eu estávamos conversando sobre uma ideia também para envolver os templates ali, que vai facilitar muito a operação de vocês. Tá? Então, tudo isso é insumo que vocês eventualmente podem trazer para nós aqui, para a gente acrescentar o que estamos, enfim, desenvolvendo aqui. Tá? E, gente, uma coisa assim que eu também tive aí alguns questionamentos aí ao longo da semana passada, essa também de vocês ali no grupo. Daniel, mas como é que eu vendo? Como é que eu faço, né? Como que eu apresento isso? Então, cara, a melhor forma é você mostrar para o teu cliente como que funciona o FD dele na prática, né? Então, se você entra lá na Gaia e cria esse FD para esse teu cliente com o site dele, né? Coloca ali as informações dele de fato. Ao finalizar esse formulário, vocês vão ver que ele vai dar ali um botãozinho verde de publicar o FD e tem um outro do lado que é testar. A hora que você clica no testar, vocês vão ver que tem uma tela lá com um botão para você copiar o link e mandar o link para o cliente. O cliente vai poder interagir com o funcionário dele na hora, tá? Então, quem está com dúvida, quem não sabe muito bem como é que a coisa vai fluir, esse é a melhor forma de você trabalhar isso, tá? Acho que o Ronaldo abriu aí o microfone. Tony também. Oi, Daniel, tudo bom? Tudo. E você? Tudo ótimo. Eu tenho algumas dúvidas. Evidentemente, essa minha demanda ela já foi percebida por vocês, né? O Rodrigo acabou de falar, já tem algumas tratativas com o Rodrigo, um cliente que a gente está desenvolvendo um projeto, mas a percepção que eu tenho e que eu acho, como repito, é o que vocês já perceberam, é que o desenvolvimento constante do produto, esse caminho que vocês estão fazendo de
desenvolver cada vez mais a ferramenta, eu acho espetacular, e esse mundo é extremamente dinâmico. Mas quando vocês optaram por ir para o mercado com um time comercial terceirizado completamente, inclusive esse comercial fazendo toda a jornada, inclusive de construção do produto, eu tenho a necessidade de entender cada vez melhor a construção desse produto, para não comprometer o resultado final. Com certeza. Então, esses tutoriais que estão sendo feitos para mostrar para o partner como fazer, as dúvidas que irão surgir em relação a... Não, mas se o cliente tiver um site, traz lá, coloca lá na Gaia o site e ele absorve as informações do site. Mas se ele não tiver site, como preencher aquele formulário com como se fosse um script das informações que a Gaia precisa, como colocar esse FD na demonstração, como gerar um demo, como plugar esse demo no WhatsApp do cliente. Então, isso, apesar do tutorial, algumas pessoas terão a necessidade de, como se fosse realmente um treinamento. Sim. Então, eu percebo essa demanda por qualificação do time comercial. Então, eu acho que não existe sucesso no desenvolvimento de um produto sem o desenvolvimento do time comercial. Com certeza. E Até porque não é só time comercial. Exato. Nós não vamos só vender, nós vamos fazer o produto. Na maioria, no formato Gaia. No formato tailor-made, ok, a gente passa a bola para o time técnico de vocês desenvolvem junto com a gente. Mas essa autonomia de construir o produto, eu preciso estar muito seguro em fazer essa construção. E eu não tenho, nesse exato momento, segurança alguma para fazer isso. Mas, olha, posso falar, pessoal? A melhor forma de experienciar isso e de fazer com que a coisa aconteça é colocando a mão na massa, é colocando a mão na prática. Então, pega um cliente, e até porque, assim, se você for ver, a Gaia, ela tem um investimento bem acessível, né? São R$120 mês, geralmente, ali. Então, é um investimento mensal bem acessível, né? E aí a ideia é, pega um cliente, vai lá, deu dúvida, chama a gente lá no grupo, ou me chama no privado, eu ajudo, tudo que a gente precisar contribuir, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Mas se você for olhar ali a Gaia, você vai ver que é bem simples, porque ela... Eu fiz dois exercícios de simulação do meu negócio, um FD do meu negócio e um FD de um supermercado fictício. Ele realmente o produto é impressionante, é espetacular. É isso. A percepção que eu tenho, Daniel, e me perdoe por, de repente, estar ou interferido ou antecipando, talvez por ansiedade, sei lá. Chegar na frente do cliente, começar a construir na frente dele e correr o risco de travar em algum canto. Dizer, rapaz, como é que faz isso aqui? Ah, sim, mas não necessariamente... Eu acho que a gente precisava exercitar isso antes. Exercitar, fez, ficou massa. Agora eu consigo chegar na frente do cliente e mostrar para ele como vai ser o dele. Para não errar na frente do cliente, entendeu, Rodrigo? Veja bem, você nem precisa fazer isso na frente do cliente, tá? Eu falo isso porque eu mesmo faço. Assim, pessoal, o que eu tô falando para vocês fazerem, eu faço, tá? Aqui é pele em jogo, skin in the game. Então, o que eu faço? Eu converso com o cliente, falo, olha, entendo qual que é a necessidade dele, vendo o peixe ali na fala, e aí na hora H a gente fala, ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou montar um teste e eu te mando para você analisar. Então você não precisa necessariamente fazer na frente do cliente, você pode fazer, bater um papo ali com ele, entender o interesse dele e tal, pedir algumas informações, então você pode falar para ele, ó, me envia aí informações que você tenha sobre a tua empresa para que eu possa complementar e gerar isso, e aí você gera e manda para ele só o link depois para ele olhar e tal, não precisa necessariamente na frente, que realmente aí dá um nervosismo um pouco maior, né? Deixa eu complementar aqui rapidinho, Daniel. Primeiro, agradecer a participação do Ronaldo, estou super engajado, a gente já vem trabalhando junto, está sendo bem legal, e dizer que, bem, não é exatamente sozinho, porque a Gaia que faz, né? Literalmente a Gaia que faz. Vocês vão perceber que vocês não conseguem nem fazer um input do dado direto
ali nos campos. Tem que ser através da Gaia, porque ela sabe como preencher. Então a Gaia, ela tem como é que fala? Ela tem 5 anos que a gente tem de experiência nesse negócio, estão imputados ali no prompt dela, e ela é a que cria o funcionário digital dentro de um template que também já está pré-definido. Então vai funcionar, tudo vai funcionar. Agora, eu entendo também muito a ansiedade e o problema de, sei lá, o Luca tá publicando uma coisa no servidor agora, eu não sei, e o negócio vai travar na hora, porque existem os deuses do demo ao vivo, né? O demo ao vivo de tecnologia é um negócio que você vê até a Microsoft, Google com frio na barriga, toda vez sobe no palco. É difícil, demo ao vivo existe a lei de Murphy não à toa, né? Então, uma coisa muito legal, às vezes até ir antes, você vai em algum estabelecimento, como o FD ele é de demo, ele não precisa estar perfeito ou feito. Ele pode ser uma primeira versão que depois vai ser ajustada de acordo com a interlocução com o cliente. Então, você vai, sei lá, numa loja de material de construção, você já sabe exatamente qual que é o nome da loja, o que eles vendem, cria um contexto geral ali para a Gaia e ela vai saber o que fazer. E aí, querem ir além? Tô dirigindo, gente, não faço isso dirigindo não, né? Mas finge que pode. Dirigindo, tô com o WhatsApp da Sofia, que é nosso funcionário digital que tá de apoio ao partner. Grava um áudio para a Sofia falando aqui, eu tô indo para a loja tal, tal e tal, ela é do Daniel, ela é um amigo meu de muito tempo, a loja vende isso, não vende aquilo. Escreve esse contexto aí, por favor. A Sofia vai escrever. Você copia isso, vai lá na Gaia e fala que é esse contexto que eu preciso que você faça o FD, não pergunta mais nada não, só faça com esse contexto. Ela vai transformar esse áudio automaticamente no FD e você já vai ter ele pronto para testar. Então, como é literalmente uma mensagem à distância, dá para fazer enquanto tá indo ao banheiro. O na frente, ele é muito, não precisa ser com o celular aberto, dá para ir ao banheiro e voltar com o FD pronto. É isso aí. Então, deixa a gente. Então, só o seguinte, para a gente também não. O Ronaldo levantou algumas perguntas, né? Algumas delas, Ronaldo, dá para a gente responder diretamente para você. Vou pegar pelo menos 3 aqui, que aí já serve para os demais também, tá? A primeira, é muito legal ter um site que você já coloca ali na Gaia e ela já extrai os dados. Se eu não tenho um site, como é que eu faço? Você expõe o contexto para a Gaia de alguma outra forma. Eventualmente o cliente tem uma página, tem um PDF de apresentação, ou no mínimo vai ter um contexto, né, que você conheceu por conversar com o cliente. Escreve aquele contexto, que pode ser até no áudio, que você troca ideia com o FD, conforme o Luca comentou aqui, e usa aquele contexto. Dá para Gaia, eu tenho esse contexto aqui, tá? Essa é a empresa, o FD que ela precisa é para essa missão aqui de SDR, faz aí para mim, preenche aí para mim. Então, o que a gente dá para a Gaia é algum insumo de contexto. O mais fácil é um site, mas não precisa ser, não é obrigatório. Acho que essa é uma pergunta bem direta, assim, respondendo para todos vocês. Uma outra pergunta, como é que conecta no WhatsApp do cliente? Essa sua dúvida vem do fato, Ronaldo, que você ainda não rodou um FD, né, fez o ciclo de venda completo um FD na Gaia. Assim que o cliente paga a fatura, tá, paga ali o boletinho, ali o link de pagamento ali do Stripe, dentro do próprio portal, o FD que foi criado ali, ele deixa de estar no status ali de rascunho, né, de inativo, ele entra no status de ativo. E aí abre-se lá, tem uma parte da tela que vai estar lá. Lê o QR Code, que é exatamente o que você vai usar para poder fazer a ligação com o WhatsApp do cliente. Esse QR Code, o cliente dele abre o WhatsApp do número que vai ser o número de comunicação dele com o mercado. Isso. E pluga. Exatamente. E pluga vai mandar, na verdade, o FD aquele número. Na verdade, você, enquanto partner, acessa o portal, abre esse QR Code e manda o QR Code via link para o seu cliente. Seu cliente, onde ele estiver, abre esse QR Code de um dispositivo e faz a leitura com o WhatsApp que ele quer. E aquele WhatsApp passa a ser o número do FD. Exatamente. Esse é o ponto. Tá? E a terceira e última pergunta, que o Lucas, acho que ele já respondeu, eu quero, na verdade, vou ser redundante aqui, quero explicar de novo o que o Lucas explicou. Porque acho que dá para fazer com a Sofia, dá para fazer com o Hermes também. Veja, o Daniel já divulgou a Sofia lá no grupo dos partners, e lá no site da Ex Machina tem o Hermes, que é o nosso vendedor digital. Aconteceu de você estar, isso já aconteceu várias vezes com a gente, tá, pessoal? Você está numa festa de família, você está num almoço, você está em alguma ocasião social, e você viu que tem um cara ali, opa, esse cara aqui eu vendo para ele. Como é que eu vou fazer, né, de repente, para apresentar para esse cara? Uma coisa muito eficiente, já fiz isso inúmeras vezes. Você vai fazer o seguinte: pega o telefone do Hermes, tá? Então vai lá no ou da Sofia, tanto faz. Mas se for do Hermes, é só ir no site da Ex Machina, vai falar, fale com o Hermes, você vai abrir um WhatsApp como se fosse um WhatsApp para outra pessoa. Você vai pegar um áudio e vai gravar assim: Hermes, eu estou aqui com o Zé Antônio.
O Zé Antônio Hermes é dono do açougue aqui da minha cidade, o açougue Boi Bravo, e o pessoal, eles têm lá, Hermes, um sistema, né, de pedidos que eles fazem hoje por telefone. O cliente liga e faz o pedido por telefone. Estou dando ideia aqui para o Zé Antônio de a gente, né, modificar para que o pedido seja feito pelo WhatsApp. E você, Hermes, vai ser o atendente recepcionista de pedidos do Boi Bravo a partir de agora. Eu vou passar o telefone para o Zé Antônio, você vai fazer esse atendimento para mim. Cara, a partir dali, o Hermes vai se comportar como Hermes, atendente do Boi Bravo. E você pode pedir o cara para dialogar como se fosse um cliente pedindo um quilo de picanha, 2 de linguiça e por aí vai. E o legal desse tipo de interação é que você, de uma hora para outra, o cara está com um FD na mão dele. Depois, é um FD que você consegue mandar mensagem escrita, você consegue gravar áudio, se você mandar uma imagem, ele vai ver. Então, isso gera um impacto, né? Se você souber aproveitar bem, aproveitando que o portal, inclusive, ele agora, né, acessível via dispositivo mobile, se bobear, depois de uma demonstração dessa, você já entra no portal, já gera o link de pagamento, já manda lá para o cara e já... Vocês vão colocar esse link do portal a gente finaliza. no grupo? Perdão, pergunta de novo, Ronaldo. Eu não entendi. Vai colocar o link do portal no grupo de partners? Tem sim, eu vou jogar lá para vocês, mas é portal.exmachina.ai, tá? E até, gente, só complementando, ó, eu não consigo compartilhar 100% aqui, porque tem algumas informações, mas, ó, quando você vai lá na fábrica, você vai ver lá que tem todos os FDs que você criou, os que estão ativos e os que não. Quando ele fica ativo, você vai vir para essa telinha aqui e vai ter aqui, ó, gerar QR Code. A hora que você clica aqui, o QR Code vai aparecer, você printa e manda para o cliente, ou você entra num Meet para ele compartilhar a tela e ele escaneia e tal, e aí conecta o celular, estando conectado, já está rodando, e o FD já vai funcionar lá no WhatsApp dele, tá? O Daniel aproveitou, desculpa passar na frente aqui, porque o Daniel já mostrou um negócio que a gente esqueceu de comentar, essa frase de controle, a gente tem que falar para o pessoal como é que funciona, é bem interessante, não sei se vai caber tudo aqui hoje, né? Ah, é verdade, mas essa frase de controle, pessoal, é o seguinte, muitas pessoas perguntam, porque a hora que você conecta o FD, ele está rodando, ele vai falar lá e acabou, né? E aí, se você quer que ele pare de falar, você pode configurar aqui uma frase ou uma palavra, alguma coisa, né? O melhor é que seja uma frase, porque para evitar erros, mas ao colocar essa frase, ele vai parar de falar, que poderia ser, por exemplo, legal, vou te transferir para o Ronaldo. Aí ele para de falar, entra o Ronaldo e fala. E daqui o Ronaldo poderia falar, vou passar você para o funcionário, e aí o funcionário volta a falar, tá? Então esse daqui também é uma funcionalidade nova, mas eu acho que vale a gente fazer um tutorial sobre isso também, explicar vocês com mais detalhes ali, para não nos alongar muito e ficar dentro da nossa proposta aqui de 1 hora. Tá? Nós temos mais perguntas ali, mas faltou só um pequeno detalhezinho, tá? Quem eventualmente utilizar ali o Hermes, né, nessa estratégia que eu acabei de falar, aí a única coisa que eu aconselho é o seguinte, no próprio momento ali que, né, fizer a construção da nova persona do Hermes, já se apresenta, ó, aqui é o Ronaldo, né, do Ex-Machina Partner, o parceiro, enfim, porque aí a nossa equipe comercial, ela faz aqui, ela, né, acompanha os atendimentos do Hermes como um todo. Então, ela já vai ver que isso aqui é um atendimento de você, partner, nem vai mexer lá com o seu lead, pode ficar tranquilo, tá? Exato. Pessoal, vamos avançar aqui para os próximos, a gente tem ainda Márcio e Francisco, vamos ver se a gente consegue ficar com essa pergunta e resposta dentro aqui dos nossos 15 minutos restantes ainda. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do back-office. O back-office, ele é só no horário comercial, correto? O acesso a nós, da equipe, você disse? Eu digo, deu um problema técnico num cliente que ele trabalha até 10 horas da noite, parou de funcionar o sistema. E ele precisa de um socorro, e não tem esse socorro após o horário comercial, correto? Cara, correto, mas a gente tem ainda assim o Hermes e a Sofia, que são os nossos FDs que ficam ali 24 horas, e você jogando no grupo, também no grupo dos partners, a gente tem todo o nosso time ali, então eventualmente a gente, mesmo fora do horário, né, se tem alguém ali que viu o grupo e alguma coisa que precisa ser resolvida, a gente
dar um jeito aqui de olhar, não é isso, Rodrigo, Luca, me A complementa. gente sempre tem gente de plantão, gente. É natural. Inclusive, gente de TI costuma trabalhar à noite mesmo, porque quando é melhor de publicar. Então, sempre tem gente de plantão. Se acontecer algo crítico, grita que alguém por perto vai te socorrer. Agora só... Então que fique claro, então que fique claro uma coisa, pessoal, vamos lá, olha só. Primeiro, o grupo de partners é o local onde vocês podem e devem procurar por suporte, tá? Então, acho que isso tem que ficar bem claro na resposta. Não é por lá que nós vamos tratar necessariamente um suporte. Vocês já devem ter visto esse movimento acontecendo. Alguém levantou a mão e falou que está com um problema. A gente puxa para o privado, porque não vou ficar esticando a conversa lá, né, para o grupo inteiro. Depois a gente só volta com a solução, beleza? Bom, mas é importante no grupo a gente acompanha... Desculpa, Rodrigo. Aí só finalizando o raciocínio, Daniel. O grupo a gente acompanha de domingo a domingo, tá? E, naturalmente, o que a gente faz? A gente faz uma triagem de criticidade da situação. Então, é claro que alguém só mandou, a pessoa, né, o partner, só mandou uma dúvida, uma questão, um comentário ali entre sábado e domingo, pode esperar que sua resposta vai vir na segunda-feira, muito provavelmente, né? Mas levantou a mão lá para um bug, aí a gente vai agir o mais rapidamente possível aqui para corrigir, tá? Uma coisa que pode ocorrer, né? Por isso da pergunta, isso serve para todos, né? Total. A parte técnica, né? Só é importante frisar, gente, todo esse tipo de gestão, assim, de coisas mais críticas, bugs, etc., joguem no grupo, não acionem a equipe no privado, porque numa dessa, se acionou alguém que não está ativo, e você vai demorar mais para ter resposta. Agora, se você chamar no grupo, aí lá a gente tem sempre alguém de plantão, como foi colocado aqui, ali você vai ter mais, ali sim você vai ter a tua resposta, mesmo que no privado, mas acionando ali pelo grupo, a gente está atento para ver o que vai rolar, tá? Uma outra pergunta para finalizar. No caso, quando for um cliente que vai precisar confeccionar um funcionário digital, uma indústria, em quanto tempo que a equipe comercial da Ex Machina vai entregar esse FD para uma indústria? A entrega desse FD, ela depende um pouco do nível de complexidade, né, do que deve ser feito. Mas, via de regra, e aí o Rodrigo e o Luca podem me corrigir ou complementar, mas, via de regra, essa entrega ela acontece entre 15 e 30 dias, né, e aí, de novo, variando de acordo com o nível de complexidade do FD daquele cliente. Tá? Eu acho que vale, Daniel, acho que vale complementar aí o seguinte, a pergunta do Márcio agora, ela já se remete, na verdade, ao modelo tailor-made, né? O modelo, o tailor-made. A GAI, ela tem a grande vantagem de nos permitir fazer a descrição, ou fazer de modo rápido, fácil, automatizado e tal. Mas exigiu customização em nível mais avançado, a gente já precisa mudar ali para o modelo tailor-made, que é um modelo normalmente aí para clientes enterprise, daí a fala do Márcio na direção de uma indústria ou um cliente maior, né? Bom, então, nesse modelo é o seguinte, a estrutura da Ex Machina permite a criação de um FD, gente, em 10 minutos, 20 minutos, tá? A gente tem, inclusive, como padrão de operação o seguinte, uma vez contrato assinado, a primeira versão do FD, em 48 horas, ela está disponível. O que normalmente faz com que a entrega ela se dilate nesse prazo que o Daniel acabou de colocar? A estrutura de protocolo de garantia de qualidade. Porque, vejam só, quando você vai colocar um atendente que está lá na linha de frente, vai atender todos os clientes, né, é natural que você tenha ajustes, né, e ninguém entende melhor do que o próprio cliente, ninguém entende melhor do cliente do que a própria indústria. Então, a gente faz uma primeira versão, disponibiliza para teste, o cliente tem, se eu não me engano, 3 dias para testar, faz a devolutiva, a gente tem 2 dias para fazer ajustes, devolve para teste novamente, aí tem o ajuste final e aí sim faz a liberação. Então, às vezes acontece que aqui tem que testar 1, 2, 3 pessoas, uma delas agarrou um pouquinho para testar, o que às vezes leva, mas não costuma passar de 30 dias. Então, é realmente entre 15 e 30 dias, a questão é mais protocolar do que do ponto de vista de liberação de tecnologia. Tá? Isso independente de qualquer demanda, sempre vai estar num prazo de 15 a 30 dias, correto? Correto. Aí, vamos lá, né? O que pode transformar o projeto em algo mais complexo para estourar 30 dias? Se tiver alguma demanda mais agressiva de integração do sistema. Aí o problema já não é a criação do FD, é como é que a gente integra tecnologias
ou integra o FD a eventuais tecnologias do cliente aí, tá? Mas aí, Márcio, a gente sempre trabalha aqui para agilizar ao máximo os processos, mas naturalmente tem uma fila, né? Tem um limite aqui, uma capacidade da equipe de tecnologia, tá? Aí isso é acordado diretamente com o cliente. Mas a entrega do FD especificamente falando, tem desse prazo aí. E, Tem a pessoal, equipe de TI de lá, né? porque nesses casos mais complexos, ao surgir, nós vamos estar com vocês ali para contribuir, para até falar com o cliente, se for o caso, entender o caso. Então, não se preocupem. A hora que surgir, aciona a gente lá, que com muito prazer nós vamos trabalhar junto com você para entregar. O Ronaldo, nós estamos tratando de um cliente nesse momento agora, né, Ronaldo? O Ronaldo passou recentemente, inclusive, por esse processo, criação de demo e tal. Então, é um processo que já está acontecendo com os partners, tá? Só para citar um aqui, que está na nossa live, que recentemente teve esse atendimento. Tem um exemplo também que é legal de dar com relação à atuação dos partners. Eu esqueci o nome, acho que ele não está aqui, o nosso partner que nos trouxe a Conecta. Hoje a Conecta... Arilson. O Arilson, perfeito. O Conecta está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 FDs foram ativados hoje. Hoje foram 17 FDs, já tem uns outros 10 que estão prontos e já estão rodando há algum tempo. Foi um projeto que começou com uma integração menor, o cliente grande, obviamente, né, para esse tanto de FD, aí em 15 dias já estava tudo no ar, e aí o cliente falou, beleza, agora eu quero integrar isso no comunicador que a gente tem interno aqui. E aí esse FD estava funcionando, estava rodando, toda a operação estava rodando, quando a gente foi integrando. Aí quando a gente terminou de integrar, óbvio, a 4 mãos, porque existia TI do outro lado também, integração é sempre você está buscando o dado de algum lugar ou lançando um dado em outro lugar, então você precisa de autorização para isso, né, do parceiro, autorização do ponto de vista de sistema, API, né? Terminamos de integrar, aí a gente conseguiu colocar no ar, mais, sei lá, mais uns 5 FDs desse cliente. Não, agora percebemos que está muito legal, mas a gente precisa de outra funcionalidade, a gente precisa de que da tag Irene não irá atuar. Então, que era relacionado ao sistema deles. A gente estudou a demanda e foi mais um mês de integração. Quando isso foi pronto, a gente teve uma outra expansão. Chegou em janeiro, o cliente, o cliente desse partner, esse cliente do Arilson, a Conecta falou assim, cara, tá tudo ótimo, tá tudo bom, mas você lembra todas as integrações que a gente fez? A gente quer agora, a gente vai mudar de fornecedor do nosso comunicador interno aqui, a gente vai refazer tudo. A gente falou, nossa, você tem certeza? Temos. Bora lá, tamo junto. Fizemos um orçamento para eles dessa nova integração, integramos e agora já tudo rodando, mais uma vez, 17 FDs que saíram hoje. Então, é uma vida em conjunto, é uma vida numa empresa grande, onde a gente está trabalhando com integrações, naturalmente vai ter integração numa empresa grande, naturalmente vou estar usando, sei lá, o FD vai precisar de um dado como o ID do pedido, status do pedido, se já foi entregue ou não, uma coisa assim. Então, eu vou precisar ir no sistema do cliente para buscar essa informação, e depois eu vou precisar lançar essa informação para o cliente, venda faturada, lança no CRM, isso tudo demanda um trabalho a 4 mãos. Mas isso não impede que os FDs já continuem trabalhando e que essas entregas sejam feitas ao longo do tempo e que o produto sempre melhore também. Então, quando a gente fala de produtos de nível 3, quando a gente fala de produtos tailor-made, pense que em TI tudo dá para fazer. Aí vai do nosso combinado aqui se a Xmark e o partner entendem que aquele cliente é um cliente legal para a gente investir nosso tempo, para a gente crescer como vertical. Mas acho que o melhor exemplo não tem, né? 17 FD só hoje. É isso aí. Pessoal, só para a gente ter a oportunidade aqui de responder a todos, eu queria avançar para o Francisco, que também levantou a mão. E aí a gente... Obrigado aí, Daniel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luca. Obrigado, Márcio. Vamos lá, Francisco, pode falar. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. 100%, boa tarde. Claro. Assim, depois que eu levantei a mão até, não sei assim se a pergunta assim, vai ser tão relevante, né? Porque acho que o Rodrigo já me deu, acho que a luz aqui. Toda pergunta é relevante. Vamos lá, meu amigo. Na questão que é assim, na parte, por exemplo, que se um
um cliente, por exemplo, ele pediu uma apresentação, não uma apresentação, né, mas por exemplo, um case, né, de falar, mas você consegue me falar as empresas que já utilizam, né? Porque, por exemplo, ontem eu estava conversando com o Hermes e ele enviou para mim acho que é um corte quando o FD, o conversacional, está falando com uma pessoa, até isso que ele faz a matrícula da pessoa, né? Tem acho que esse modelo, tem esse modelo de FD, né? Uhum. Então, eu queria saber assim, por exemplo, quando o Rodrigo deu o exemplo de falar com o Hermes, que assim, são muitas informações, são informações novas, a gente acaba atropelando algumas coisas aí, me desculpa aí esse momento aí, pode ser que fique um pouco confuso aí o que eu estou falando, tá? Então já peço desculpas antes. Então é assim, no exemplo que o Rodrigo deu da criação do FD como uma demonstração, no caso ali, eu vou ter que abastecer o Hermes antes para estar mostrando para o suposto cliente, ou não é assim que funciona? Não, na hora mesmo, você pode abrir, eu faço visita a eventos e aí eu vou me deparar com diferentes cenários, né? E aí, nesse cenário, eu vou precisar, às vezes, eventualmente, fazer uma apresentação para alguém ali na hora, na prática. Então, eu pego o celular, vou fazer ali, vou pegar aqui o WhatsApp do Hermes, mandar um áudio para o Hermes, como o próprio Rodrigo colocou. Então, eu vou contextualizar o Hermes na hora, na frente do cliente mesmo. Então, eu vou pegar ali, mandar um áudio, Hermes, estou aqui com o Francisco, que é da empresa X, que está no segmento tal, e a partir de agora eu quero que você incorpore um agente, um atendente dessa empresa, e você vai conversar com ele aqui agora, que eu estou com o Francisco aqui agora, e vai fazer essa demonstração. Aí eu vou mandei o áudio para o Hermes, e vou colocar o celular na tua mão, e aí você vai começar a conversar com ele, interagir com ele, tá? Então é simples assim. Não, nesse caso, não precisa dar um contexto além disso. Agora, sobre o que você pergunta ali de cases, né? De empresas e etc. Isso. Tem algumas possibilidades. Uma delas, o Rodrigo, inclusive, acabou de colocar aqui no chat. Tem o link aí para alguns cases, tá? Que vocês podem usar. E nós também estamos aqui trabalhando internamente para fazer uma curadoria ainda mais afiada desses cases, dessas empresas, para poder compartilhar com vocês num futuro não tão distante, tá? O site, Daniel, é sempre uma plataforma na qual estão, né, destacados os números atualizados, os números dos clientes relevantes, somado ao fato de que esse trabalho, pessoal, que, reitero, nós continuaremos fazendo de oferecimento de conteúdos de apoio ao partner, vai, inclusive, contemplar, fica aqui essa anotação para nós, Daniel, mais dessas provas sociais, sabe, que a gente pode sempre utilizar, além do fato de que, em complemento ao site, as nossas redes sociais, Instagram, a gente usa frequentemente desse recurso de prova social lá nos vídeos e materiais que também estão ali disponibilizados. Mas, enfim, fica esse registro para nós também, compilarmos, inclusive, mais dessas entregas, Daniel, para a gente poder compartilhar com os colegas. Com certeza. Daniel, uma licencinha um pouquinho, eu vou dar uma ideia para o Francisco. Francisco, sim, você pode pedir para o Hermes preparar um WhatsApp para você, tá? Vamos falar que você vai visitar uma indústria de calçado, certo? Ele vai preparar por WhatsApp a um amigo seu, que é diretor lá da empresa, me prepara um WhatsApp de abordagem dessa indústria de calçado, o nome da indústria é X, ele vai te dar 5
diferentes abordagens no segmento. E você pode encaminhar no WhatsApp do cliente. Sim, sim. Perfeito. Pessoal, e para isso, inclusive, talvez até um melhor uso seja a Sofia, tá? A gente está também aprimorando aqui a Sofia para que ela seja esse suporte ao parceiro real time, né? Que você precisa ali no campo, né? Tá indo lá fazer um atendimento, alguma coisa. Ou, por exemplo, como o Márcio colocou aí, você está ou até está num churrasco, de repente, e aí você viu ali que o rapaz tem uma empresa tal, e que pode ser legal, vai ali rapidinho no canto, já fala para ela, ó, Sofia, estou aqui com um cliente tal, de um segmento tal, como é que eu posso abordar ele, como é que eu posso usar um gancho para iniciar uma conversa com ele para falar de FD, ela vai te dar o toque ali do que você precisa, e aí você já volta lá e já brinda com a pessoa e já traz o assunto para ela ali, né, da melhor forma. Então, gente, usem, assim, a melhor forma de vocês ficarem especialistas e venderem bem inteligência artificial é usando inteligência artificial. Eu brinco aqui hoje que eu falo mais com os meus assistentes virtuais aqui, com os meus FDs, do que com a minha própria esposa. Então, usem muita inteligência artificial a favor de vocês, e tem dúvidas, pergunta lá para a Sofia, pergunta para o Hermes, e vê o que eles vão te dizer, pergunta para o Zeus também lá no nosso portal, tá? Então, a melhor forma é vocês usando na prática, experienciando, e vocês vão ver que vocês vão se surpreender com o nível de resposta que vocês vão ter, tá? É isso, pessoal. Acho que por hoje batemos a meta aqui, passamos só 4 minutinhos, mas vamos trabalhar sempre para ficar dentro desse nosso prazo de 1 hora, porque eu sei que o dia de todos aqui também é corrido, mas não se preocupem, nós seguimos ativos lá no nosso grupo de partners, comentem muito, conversem lá, compartilhem dúvidas lá também, porque assim como aconteceu aqui agora, o Márcio contribuiu com o Francisco, lá no grupo também tem muitos outros partners que vão contribuir, se ajudem, porque nós, tendo essa união, nós vamos conseguir melhores resultados, vamos conseguir desenvolver cada vez mais FDs, cada vez mais negócios, e acaba que é legal para todo mundo, tá? Então é isso. Lembrem-se, quarta que vem temos outra rodada de bate-papos aqui, quarta-feira às 14, e no mais é isso. Agradecer. Antes de despedir de todo mundo aqui, Daniel, só colocar, pessoal, que a gente conta também com o feedback de vocês para a gente ir pautando esses encontros às quartas-feiras. Então, assim, quem sabe na próxima quarta você pudesse aprofundar um pouco o tema tal, como que a gente treina o pitch, sabe? Assim, enfim, a gente tem aqui uma curadoria de temáticas legais para os nossos encontros às quartas, tem muito assunto pela frente, mas a gente também tem toda a disponibilidade de furar fila em benefício de uma pauta que vocês nos sugiram, que vocês percebam como adequadas, tá bem? Então fica sempre essa disponibilidade aqui da nossa parte. Valeu, excelente pessoal. Colocação. E até só mais uma coisa, pessoal, complementando aí a fala do Gustavo, nós preparamos também a Sofia para ela coletar alguns dados, né? Então, o que vocês têm de dúvida, ou foi falar com o cliente falou que não quer comprar por qualquer motivo que seja, fala, Sofia, acabei de conversar com o cliente, ele falou que não queria comprar por causa disso. E aí a gente vai pegando essas informações para a gente entender o que está acontecendo com vocês, no sentido de, poxa, está tendo muita essa objeção, vamos trabalhar ela aqui, vamos trazer ela aqui, buscar novas formas de abordar isso, né? Então, vai ser uma excelente forma da gente também centralizar essas informações e usar ela a nosso favor para apoiar vocês aí lá na frente de batalha, tá bom? Daniel, você vai compartilhar o link do portal no grupo agora? Ou... Compartilho já, meu amigo. Compartilho já. Pode ficar na cabeça aí, portal.xmachina.ai. Tá fácil. Tá fácil. Daniel, só uma pergunta aí. Qual é o nicho, assim, o nicho que, assim,
que a gente consegue, assim, ter uma maior facilidade de interação? Olha, penso o seguinte, né? Uma das dores centrais, não que seja a única dor que a gente resolve, mas uma dor que é mais explícita é a dor de você ter que atender muitas pessoas e às vezes perder venda, perder negócio por não atender no timing, né? Uhum. Então, clínica é um bom lugar, comércio, de um modo geral, é um bom lugar, né? Então, essas empresas são boas opções de você trabalhar, tá? Quem oferece serviço também, que tem que fazer uma validação de cliente antes de fazer uma reunião, também é uma boa. Então, esses são um nicho. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, até um insight para nós aqui, Gustavo. Eu vou preparar para vocês alguns nichos que a gente, até com base na experiência que a gente tem aqui, alguns nichos que são interessantes para que vocês possam iniciar essa prospecção, fazer essas abordagens, até com exemplos já de algumas abordagens para esses nichos, para apoiar vocês nessa jornada, tá bom? Uma lógica legal de vocês pensarem quando estiverem buscando um nicho é o seguinte: a prática mais normal de todo negócio é fazer anúncio em redes sociais. Na rede social você paga pelo clique. Então, clínica dentista, sei lá, estética, esse cara tá pagando R$10, 15, 20, 30, R$50 nesse lead que veio através do Instagram. E se ele não atende essa pessoa nesse momento, no momento que ela clicou, o cliente vai para a próxima, ele perde aquela venda. A possibilidade dele reaquecer é muito grande. Então ele queima esse dinheiro todo que já foi gasto na conversão na rede social, se ele estiver fazendo um bom trabalho. Então, quando você chega para esse cliente, você vai economizar dinheiro do cliente. Porque você garante que, se o cara já investiu R$20, R$30 na conversão do lead, ele vai investir mais 3 na qualificação, vai fazer um atendimento ali na hora, e a chance desse lead converter é muito maior. Então a gente percebe a nossa adesão muito grande nesse tipo de negócio. Gente que fala que a gente é tipo a rêmora, sabe? Aquele peixe que nada junto do tubarão. Toda vez que o tubarão abre a boca e come, a rêmora vai lá e come o que tem em volta, as migalhas. Então, o tubarão aí é o Facebook, o tubarão é o Google, e o Google e o Facebook estão faturando o tempo todo, porque tem anúncio o tempo todo. E aí, quando o cara clica no anúncio do Facebook, ele cai depois para falar numa funcionária digital, e aí a gente faz a nossa parte. É isso aí, pessoal. É isso aí, simples assim. Olha, como vocês pediram, eu acabei de colocar ali no nosso grupo o link do portal, tá? E quem tiver dúvidas, seguimos por ali. Eu vou compartilhar também na sequência o contato do Hermes e o contato da Sofia ali também, para que vocês tenham aí, tá bom? Vocês conseguem, assim, bem rápido, diferenciar o Hermes da Sofia? Claro, o Hermes é um vendedor, a Sofia é um copiloto, um concierge ali do grupo de partners. Isso aí. Isso aí. Mais conciso que isso, impossível. E na interação com cada um deles, vale também perguntar, sabe? Como que você pode me ajudar? O que você faz da vida? Isso aí eles respondem legal também. Muito bom. Mas, pessoal, a gente deve evoluir também para geração de templates ali no portal, que já consideram essas verticais, tá? Então, daqui a pouquinho vai ficar mais fácil, porque a ideia é construir o caminho inteiro, né? Desde a abordagem comercial, o playbook, o template, tudo, né? Isso leva um tempinho, mas a gente está caminhando nessa direção também. Tá a abordagem presencial, pelo menos nesses primeiros momentos, é melhor do que só por telefone? Eu costumo dizer o seguinte: o presencial, via de regra, de fato, ele te dá mais possibilidade de você ter olho no olho, estar ali com o cliente e tal. Mas nós temos aqui 11 anos de empresa, 11 anos de venda digital, de venda online, tá? Então, de maneira nenhuma é imprescindível que seja presencial, pelo contrário, eu acho que dá para operar muito bem assim, à distância, e acho que até a forma de viabilizar, tá? Porque se for depender do presencial para vender, complica um pouco, né? Tem uma apresentação, eu mandei aqui, pessoal, no chat, eu mandei também uma apresentação que a gente gerou, que vocês podem usar, tanto como insumo para enviar para o cliente, quanto eventualmente até para usar numa apresentação, né, uma reuniãozinha ali de 10, 15 minutinhos ali, para uma primeira apresentação com o cliente, tá? E podem nos chamar, sabe? Com um cliente aqui, um cliente potencialmente grande e tal, estou inseguro para a reunião. Será que tem alguém da equipe que pode me ajudar e participar dessa reunião? Vão estar 100% disponíveis para isso aí, tá? Eu copiei, pessoal, os links que o Rodrigo mandou, porque
vai sair do chat aqui, mas eu copiei e joguei lá no grupo para nós também, tá bom? Tá tudo disponível, estão disponíveis esses links via Zeus, então você já consegue pedir lá para os Zeus, tá? E tá também num portfólio de materiais que a gente encaminhou para vocês junto com os termos do programa, que foi no primeiro e-mail que todo mundo recebeu aí, tá? Só para informar que esses materiais também estão em outros reservatórios ou em outros repositórios, esse que é o termo que eu queria usar, em outros repositórios que vocês têm acesso aí, tá? E, gente, acho que aqui a palavra mestra é o seguinte, tem dúvida? Pergunta, não fica com a dúvida. Coloca lá no grupo. É? O Tony tem uma ali que tá com a mão levantada. Ah, manda aí, Tony. Tony, você tá no mudo, não tá dando pra gente ouvir, não. Eu tinha Tranquilo. eu tinha aberto aqui e agora fechou de novo. Bom, boa tarde a todos. O Luca deu uma explicação com relação a investimento em redes sociais, e eu não sei, eu não entendi direito, se pudesse repetir de uma maneira resumida. Parece ser bom investir em redes sociais, parece ter um bom retorno, né? Mas eu não entendi essa parte de perder, ganhar, se puder me explicar um pouquinho melhor. Depois a gente pode falar sobre usar redes sociais para impulsionar nossos próprios FDs, mas minha fala foi relacionada a você escolher um mercado para buscar para vender os FDs. Então, qual nicho seria mais propenso a comprar um FD? E eu disse que o nicho de empresas que fazem anúncios em redes sociais, porque esse lead é perecível e a gente coloca uma inteligência artificial para poder aproveitar melhor o investimento que o cliente fez e perderia se não tivesse um pronto atendimento ali. Maravilha, ficou mais claro agora. Aliás, até, pessoal, uma boa abordagem aí, você pegou uma empresa dessa aí, que você viu anunciando no Instagram, por exemplo, quando você estava ali num momento de descompressão, entra em contato com ela, fala, olha, eu vi que vocês têm um anúncio aqui, como é que vocês estão fazendo para lidar com esse lead? Você consegue lidar com esse lead? Você tem alguém ali 24 horas disponível para lidar com esse lead? Como é que você faz isso? Aí você já começou uma conversa. O bom seria, já tem 12 horas que ninguém me respondeu aqui, eu preciso te apresentar um negocinho. Ficou bem claro o que o Luca explicou agora. Eu imaginei era a gente fazendo a campanha, mas é ao contrário, agora ficou mais claro. De qualquer forma, uma outra dúvida, várias das minhas dúvidas que eu tinha levantado a mão anteriormente foram sanadas entre um e outro, aí foi sanando pouco a pouco. Ficou faltando uma coisa só. A gente tem algum limite de atendimento assim, ou a gente vai se concentrar em micro e pequenas empresas, ou dá para atender média e grande também? Não, meu amigo, você pode atender quem você quiser. Não, porque eu imagino que nas micros e pequenas empresas a gente vai falar direto com o dono, direto com alguém que decide ali, que esteja mais fácil. Agora, quando você pega uma empresa de médio porte e grande porte, aí você dificilmente vai falar com alguém que manda de verdade, você vai falar com um funcionário. E aí vocês têm alguma dica, quem seria a pessoa mais correta para tratar desse assunto? Olha, geralmente a pessoa... Área de compras, área de financeiro... Não, foge de compras. A área comercial ou marketing? Marketing. Comercial ou marketing. Tá. São as realmente compras não é um bom... Então tá bom, deu para ter uma ideia. Mas, gente, pensando nessas dúvidas assim, mais práticas, do como conseguir lead, como abordar o lead, em quem chegar, em quem não chegar, eu estou pensando aqui que pelo que eu vi, é uma dúvida frequente de vocês. Então, se todo mundo que está aqui concordar, acho que no nosso próximo encontro, na quarta-feira que vem, a gente pode falar só sobre isso. E eu trago para vocês aqui estratégias e metodologias para a gente prospectar, como conseguir contato do cliente, como abordar esse cliente pela primeira vez e como que a gente consegue levar ele para uma conversão, tá? Ô, Daniel, posso sugerir uma ideia? Você poderia gravar áudios e vai facilitar seu trabalho. Ah, sim, mas eu gosto desse bate-papo nosso aqui, senão fica tudo muito fácil, né? E aí é legal a gente ter esse momento. Vai pro bate-papo. Não, aí sim, ali no grupo a gente pode interagir também sobre isso, para não ter que ficar esperando a quarta, mas
mas dá para falar sobre isso também assim em mais detalhes, mostrando tela, mostrando na prática mesmo como é que a gente faz as coisas aqui, tá? Maravilha. Fechado, pessoal? Gente, pessoal, um agradecimento especial aí ao Gustavo e ao Luca pela participação, ao Daniel também, que assume agora o posto aí às quartas-feiras, né? O programa de parceiros é mais do que um programa ou iniciativa do comercial da Exmark, é uma iniciativa aqui institucional, envolve a empresa inteira, a gente está apostando muito nesse programa, estamos trazendo o que a gente tem de melhor aqui para poder evoluir. Então vamos junto, que a gente quer fazer é todo mundo ganhar, né? Vocês aí na ponta, com contato com o cliente, com a venda, e aqui a gente garantindo a infraestrutura e o oferecimento do serviço. Vamos nessa aí, vamos juntos. É isso Tchau, aí tchau. mesmo.